É um prazer aqui estar de novo aqui no APLA. Desculpa, eu vou falar em português, tá? Vou poupar vocês aqui do meu portunhol. Eu vou apresentar aqui o Antúlio Bornel, ele é vice-presidente da cadeia de PET poliéster da América do Norte e líder da equipe de olefinas das Américas para a ICES. Antúlio é um veterano da indústria, com papéis de liderança de negócios na Equate, ME Global e da Dow Chemical Company, é um engenheiro químico com graduação em administração de empresas e traz um profundo entendimento de várias commodities químicas e plásticas. É um prazer ter ele aqui para nos apresentar esse painel. Antúlio, obrigada. Vou te apresentar aqui. Opa. Silvia, obrigado, Silvia. Silvia, obrigado pela introdução. É um prazer grande estar aqui nessa reunião, porque, primeiro, pelo convite amável da APLA estar aqui. Eu acho que a indústria é muito bem representada pela APLA e, além do mais, os amigos que a gente tem, né, aqui. Estamos aqui também pela ICIS, o Jonathan Lopes, que é o correspondente para a América Latina, a Vitória Cavalheiro, a gerente dos países da região sul. Nós vamos estar aqui ao longo de todo o evento. Em particular, né, está aqui em Santiago do Chile, essa cidade hospitaleira. E na APLA me recorda um aprendizado que eu tive há uns 21 anos atrás. Nessa mesma cidade, foi a reunião anual da APLA, né? E eu adoro o vinho da América do Sul, né? Então eu estava numa loja buscando uma garrafa de marcas que eu conhecia, de vinho chileno. E um senhor atrás de mim, com um avental de laboratório, esses que o nosso pessoal de pesquisa e desenvolvimento usa, né? E ele disse: senhor, conhece o vinho Carmener? Eu falei: nunca ouvi falar, isso faz 20 e poucos anos atrás. Ele falou: pois é, aqui no Chile estávamos tentando fazer um vinho Merlot, algumas vinícolas, e por algum motivo o Merlot nunca saía correto. Um dos enólogos resolveu fazer um mapeamento genético e descobriu que não eram uvas Merlot, eram uvas Carmener, que haviam desaparecido da Europa, principalmente da França e Portugal, por causa da filoxera, na metade do século XIX. Eles segregaram essa cepa de uvas Carmener e agora temos essa casta maravilhosa de vinho. Eu falei: muito bem, muito obrigado. Eu peguei a garrafa de vinho Carmener, vou provar. Eu estava indo no caixa, o mesmo senhor atrás de mim com 2 garrafas de vinho, o senhor com um avental de laboratório. Quando eu olhei, ele tinha aqui um símbolo de uma ótica São Luís, alguma coisa assim. Eu perguntei: poxa, mas eu pensei que o senhor trabalhava aqui. Ele falou: não, mas me encantam os vinhos. Então esse foi um aprendizado que eu trouxe, então eu estou tendo essas boas memórias. Em vez de falar um pouquinho de história, nós vamos tentar olhar adiante. Tudo que está acontecendo no mundo, né? E como isso vai influenciar a indústria de plásticos e de químicos e como isso vai influenciar a questão logística, ou o papel logística. Vocês são os experts, né? Mas gostaria de colocar esses temas maiores, né, para a gente poder entender e ajudar nas tomadas de decisão. Então, primeiramente, nós vamos dar uma olhadinha na economia global. Olha, ainda bem, né, que os meus números são um pouquinho diferentes do professor Hall, mas a tendência é a mesma. Então, o professor Hall fez uma brilhante aqui apresentação, mas os números são um pouquinho diferentes, mas quando esses números são colocados, ele usou o Fundo Monetário Internacional, e ele já deu essa visão. É só o que vai nos interessar para a indústria em particular. As tendências que conformam e que dão as direções da indústria, os riscos associados, o fator da China, né? Que papel tem a China nisso tudo que está acontecendo, a parte da cadeia de suprimento e logística, e a gente vai fazer só uma conclusão no final. Uma olhada rápida, um sumário, e por minha sorte coincide com tudo que o professor Raul falou.
Então, o que vemos? A inflação continua a moderar no resto do mundo, né? Isso é uma boa coisa para a economia. As taxas de juros nos Estados Unidos dispararam, estavam subindo, a inflação ficou um pouco sob controle, está mais sob controle agora, mas não os cortes que se esperavam ser em 6 cortes da taxa de juros, agora se fala em menos de 3. A economia manufatureira, né, a atividade manufatureira global está melhorando nas maiores economias e principalmente nas economias emergentes. A China trouxe uma boa surpresa, porque a situação era de muito pessimismo ano passado na China, do modo geral. Várias tentativas do governo de fazer a economia mexer com incentivos, não estava acontecendo. Esse ano houve essa melhoria, apesar de muitas incertezas econômicas. A situação da Europa está melhorando, também a Europa é uma situação difícil de custo de energia, e se espera uma recuperação no final do ano. E a economia americana continua a ir muito bem, graças ao gasto dos consumidores. Mas existem sinais, justamente para a incerteza dos consumidores, que essa economia vai andar um pouquinho mais devagar. A gente olhando aqui, como eu disse, os números são um pouquinho diferentes, mas o que a gente vê aqui, o número do professor Hall aqui, acho que era 2,3, aqui estão falando 2,4, mas se a gente for pensar nos últimos 3 anos, é o fundo vamos dizer assim, o fundo do poço do decrescimento. Daqui começa a crescer de novo. Os Estados Unidos estão na média mundial e os países que lideram, Índia e China, no crescimento, China 4,6, o mesmo número, apesar de ser um número historicamente pequeno, a gente está acostumado a ver a China crescendo entre 8% e 12%, e estamos falando em 4,6%. Se a gente olhar um pouquinho a América Latina, a mesma tendência. Vamos dizer assim, de 2021, houve um decrescimento até esse ano, depois ela continua a voltar na maioria dos países novamente. Um outro fator interessante, que é um fator positivo, né, que é a expansão. Esse índice é um amálgama de vários índices, né? Tudo que tiver acima dessa linha azul aqui, volta esse. Tudo que tiver acima dessa linha azul, de 50, é expansão da base da atividade manufatureira. Tudo que está naquela linha púrpura, abaixo, é contração. Então, a gente pode ver que, depois de 16 meses de contração, 16 meses abaixo da linha, em janeiro começou a subir e continuou subindo. Quem são os países que lideram? Veja só, Índia, China, né? Taiwan, Indonésia, Rússia, Brasil e México, liderando em termos percentuais. Obviamente que o peso de algumas economias é um pouco maior. A gente olhar também atividade em termos de produção industrial e comércio internacional também tem subido. A linha vermelha é o comércio internacional e a produção industrial é a linha negra, né? E ela começou a voltar. Se a gente tem uma perspectiva histórica, quando a gente volta para 2007, a gente tem uma perspectiva histórica desse crescimento. Bom, quais são as tendências que agora vão começar a dar essa forma no que a gente vai ver pela frente esse ano? Quando a gente fala na indústria química, né, quase 100%, 98% dos produtos manufaturados, eles são tocados pela indústria química, né? A indústria química, ela provê essa ponte entre, vamos dizer assim, a indústria básica de petróleo e o consumidor final. Os produtos químicos, eles antecipam os ciclos da economia e também as mudanças de direção. Quando a gente observa isso, né? Então, quando a gente começa a ver uma atividade mais forte na indústria química e plástico, do modo geral, a gente consegue ver que daqui a um tempo adiante se vai ver uma mudança na base mais à frente, perto do consumidor, na base manufatureira. Um exemplo desses, por exemplo, o pessoal fala de fibra de poliéster, né, que muitos de nós temos. Quando a gente começa a ver uma atividade maior na fibra de poliéster em qualquer parte do mundo, em 6 meses se vê uma diferença na economia, porque vai para a construção civil, a parte de roupas, automotiva e várias outras.
Olha essa parte interessante. Essa aqui, esse gráfico, ele mostra, a partir de 2007 também, a demanda, o crescimento da demanda dos produtos químicos, né? Se a gente olhar até o Covid, o crescimento era 3,2%. Na época do Covid, nesses anos do Covid, foi de 3%. E a partir daí a projeção é 2,6%. Quer dizer, ela continua crescendo, mais ou menos alinhada com o GDP, entretanto, mais devagar. Se a gente colocar em um número significativo, é tudo 3, mas se a gente olhar um pouquinho, 0,1, 0,2%, em escala global é muita coisa. Agora, olha a demanda. Se a gente olhar essas barras azuis, é o crescimento da... Olhamos a demanda, agora é a produção. É a adição de capacidade. Isso, porcentualmente, a capacidade já instalada. Então, você vê que a partir... A gente lembrou que a demanda cresce 2,6%. A adição de capacidade a partir de 2003, como a gente está vendo aqui, é na ordem de 20%. Ou mais, né? 25%. Isso quer dizer o seguinte, não vai acontecer, né? O bom senso diz que não se vai continuar adicionando capacidade para fazer produtos que as pessoas não querem. Então, o que vai acontecer? A demanda não vai conseguir alcançar esse crescimento, né? Porque a demanda ela tem de vários fatores. O que se tem mais controle é a adição da capacidade e se pode concluir que vai ser necessário racionalização. Então, isso quer dizer pontos de suprimento diferentes. Quando a gente está pensando em OD pairs, né? Para onde, da onde vai receber, para onde vai mandar, né? E a logística entre esses dois pontos, quer dizer, que mudanças vai acontecer nos pontos de suprimento. Quando a gente fala em racionalização, geralmente o que vai acontecer? Nós, pessoas, quando a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando mais sábio, né? As instalações químicas, refinarias, os crackers, é um pouco diferente, né? Eles necessitam mais capital, necessitam mais investimento para continuar operando de forma eficiente. Se a gente olhar aqui, nesse gráfico de barras, essa aqui é a idade média dos crackers, né? Que geram etileno e propileno. Se a gente for pensar, nessa idade aqui, a Europa, a média é um pouquinho menos de 45 anos. No Nordeste da Ásia, sem a China, excluindo a China, quer dizer, Japão, Coreia, Taiwan, nós estamos falando em um pouquinho mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, esses crackers têm um pouco menos de 30 anos. Vários foram construídos agora em 2019. No Oriente Médio, um pouco menos de 20 anos e na China, 10 anos. Por volta de 10 anos. Quer dizer, a China investiu mais recentemente. E como eles não têm vantagem de custo, eles têm que comprar petróleo para gerar nafta, para colocar nos crackers, a maioria dos crackers são líquidos, eles agora estão construindo refinarias com crackers e a indústria e a produção química atrás. Por quê? Porque se algum produto economicamente não está bem, a operação da integração faz sentido. Mas outro fator vamos dizer assim, desses crackers de operação, seria a idade, né? O investimento que é necessário para mantê-los operando. O outro seria o tamanho. Nesse caso, quanto maior, melhor. O custo unitário cai. Então, a gente for ver aqui, na Europa, de 17 crackers, tem 500 mil toneladas por ano ou menos. São 16 que estão entre 500 e 1 milhão de toneladas por ano de capacidade, 6 apenas maior que 1 milhão. E não se fala hoje em dia em construir cracker com menos de 1 milhão de toneladas por ano de capacidade, né? Isso indica bem, quando a gente fala em racionalização, quem seria o primeiro candidato, né? Em termos regionais. Essa aqui é uma outra visão, que seriam as curvas de custo de etileno, né? Então, o etileno é usado para fazer polietileno, ele é usado para fazer EDC, VCM e PVC, usado para fazer glicol, né, que faz poliéster.
são de consumos tremendamente grandes. Quando a gente vê aqui, a base do gráfico, a largura dele seria a capacidade e o eixo vertical é o custo por tonelada. A gente vê que a América do Norte, ela está nessa parte competitiva boa. Quando a gente olha, aqui inclui China, né? O Nordeste da Ásia, aqueles países China, Taiwan, Coreia e Japão, a gente vê aqui que eles têm uma base grande, mas também um custo mais alto. Veja só, o custo mais alto na América do Norte é mais ou menos a metade do mais baixo daqui. E quando a gente olha na Europa, a Europa está numa situação intermediária de custo. Não está em tanta desvantagem com relação à China, mas está numa região intermediária. O que a gente pode ver, então, que essas plantas que têm o custo mais alto, elas estão localizadas na Europa e Nordeste da Ásia. A pressão para racionalizar vai ser muito grande. Por quê? Porque se tem uma capacidade muito grande que não utilizada, o custo fixo unitário é alto, se queima capital de trabalho. E já houveram anúncio de 2 crackers na Europa, um pela Exxon e outro pela SABIC, que vão ser fechados, mas a gente viu onde está a grande capacidade, é aqui no Nordeste da Ásia. Então vai haver pressão para que se continue a ajustar a capacidade com a necessidade da demanda. Falar um pouquinho do fator da China, né? Esse outro gráfico é bastante interessante no aspecto que a China ela era uma parte importante do crescimento da demanda mundial de químicos. Ainda continua a ser importante, como a gente pode ver a partir de 2024, mas menos. Então, a barra vermelha representa a China e a barra azul marinho representa o resto do mundo. A gente vê desproporcionalmente, antes de 23, como a China era impactante. A partir de 23, continua tendo um impacto importante, né? Você vê em 25 metade, né, da capacidade da demanda mundial, mas começa a diminuir em importância. Esse outro aqui mostra o crescimento da capacidade, né? A linha mostra o crescimento de demanda, essa linha. E as barras mostram, novamente, a barra vermelha é a capacidade adicionada pela China e a barra azul marinho a capacidade adicionada no resto do mundo. A China ela vai aos poucos também diminuindo a importância. Continua importante, mas diminuindo a importância, né? Quer dizer, a situação da China está mudando. Né? O mundo sempre muda, a atividade econômica, a atividade humana sempre muda. Mas a China, em particular, é uma mudança bastante significativa. A gente lembra, em 2008 teve aquela crise econômica seríssima, né? Começou nos Estados Unidos, mas afetou o resto do mundo. Se a gente olhar essas resinas aqui, polietileno de alta, de baixa linear e polipropileno, quando o mundo precisou, a China falou, eu compro. O mundo falou, e agora, o que a gente faz com esse monte de produto? A China falou, a gente compra, manda aqui. A gente pode ver que de 2008 a 23, o crescimento das importações foi 6 milhões de toneladas. Esse é um pouquinho de história. Vamos olhar aqui de 2019, nos últimos 4 anos, 2023. No pico de importação em 2020, de 25 milhões de toneladas dessas resinas, caiu para 14 milhões, menos 12 milhões de toneladas. Por 2 motivos. Precisavam menos, porque tinham uma capacidade doméstica maior, e a demanda não crescia como se esperava. Lembra, as pessoas, inclusive a China, tinha esse 10%, 12% de crescimento anual de demanda, né? Eu acho que o único país da América Latina que teve isso foi o Chile, sustentadamente. Não sei se vocês lembram da expressão que o Chile era um tigre asiático, né? Com as devidas proporções de economia. Mas a China crescia numa economia bastante grande, 10% ao ano. E o mundo mais ou menos se acostumou com isso,
Mas o que acontece, né? Qual é a consequência? Se a gente olhar aqui, a partir de 2008, as barras mostram a margem variável, né, de nafta. Nafta é usado como feedstock, né, para se alimentar os crackers, para se obter polietileno, propileno, para se fazer as resinas, tá certo? E a gente vê que a partir do final de 2022 já ficou no vermelho, né? E isso, com alguns períodos de exceção, continua. E as projeções continuam. Quando a gente olhar essas projeções, continua. A nafta, que é essencial, né? A gente vê que ela está numa margem negativa. Quando a gente compara o spread da nafta sobre o petróleo, né, sobre o Brent, a gente vê que é negativo. Alguns produtos que vêm depois, benzeno, paraxileno, já é positivo. Aí pode falar, bom, se pode operar com margem negativa? Se pode. Quando a gente tem uma operação integrada, se a operação integrada faz resultado, um dos produtos ou dois, se são negativos, paciência, faz parte. E o outro que se diz, né, que a China compra óleo com desconto da Rússia e do Irã, né, que já que eles são rejeitados pelo resto do mundo ocidental, que eles tenham óleo, petróleo descontado. Mas, se a gente olhar os custos de produção de etileno, lembra? A América do Norte, o mais alto era metade do mais baixo do Nordeste da Ásia. Obviamente que o Oriente Médio também tem a vantagem. Na verdade, é a região mais competitiva do mundo. Espero que isso tenha dado uma visão da China, coleta uma fotografia do que como a gente vê a China nos petroquímicos, né? Vamos falar um pouquinho da cadeia integrada e logística. Quais são os desafios? As maiores exportações de químicos e plásticos da América do Norte para a América Latina é barrilha, soda cáustica, óleos para lubrificantes, né, óleos básicos, aí vem as resinas plásticas, etanol, VCM, estireno são líquidos. Mas se a gente olhar nessa parte aqui o grande volume são sólidos, com exceção da soda cáustica e dos óleos lubrificantes. Quer dizer, a gente vai entender que tipo de logística, de transporte e armazenagem que é necessário. Quando a gente olhar as exportações do Nordeste da Ásia, mais a Índia para a América do Sul, os grandes produtos, com exceção do poliol poliéter, para a indústria de poliuretanos, são plásticos, são sólidos, né? E o maior é a resina PET. A América, do modo geral, não é só a América Latina, todos os países, o único país que eu acho que tem esse excesso de capacidade em PET, que eu acho, não tenho certeza, é México. Os outros países são deficitários, necessitam importar. Então a gente vê qual é a necessidade, né? Quando a gente vê das importações, a vantagem competitiva, as necessidades logísticas, aí são decisões que a gente vai ter que tomar. Quando a gente olha aqui nesse índice aqui, mostrando o tráfego de containers no mundo, a gente vê que esse índice global, né, ele vai até março. Em março houve um crescimento. E já havia os problemas no Mar Vermelho, que a gente tinha visto. Todos aqueles problemas já existiam e não afetou, continuou crescendo. Apesar das rotas mais longas dos navios, né? Desculpe. Perdão. Quanto? Olha os fretes da América do Norte de containers para a América Latina. Eles continuam caindo do pico de janeiro do ano passado, ao passo que os containers, isso não é novidade para ninguém, eles estão subindo, porque as pessoas querem antecipar as importações da China, com medo das retaliações em termos de proteção dos mercados, né? Antidumping, como falou o professor Hall. Se a gente fazer um sumário, né? O preço do petróleo caiu, bunkers mais baixos, quer dizer, não é só o custo de operação,
a demanda alta de containers, as medidas de proteção. Os produtos petroquímicos estão sob pressão, quer dizer, pode haver uma mudança nessas fontes exportadoras. E a América do Norte e Oriente Médio, eles continuam com a vantagem econômica na produção desses químicos devido ao gás natural. E para terminar, a gente vê que a maioria dos produtos, a maioria das indústrias químicas, elas começaram nesse século de baixa com uma posição financeira muito sólida, principalmente aqueles integrados. A indústria viu, a demanda não vai alcançar esse crescimento de demanda projetado. Vão haver barreiras de importação de curto prazo, novas rotas de movimentação de produtos vão ter que ser desenvolvidas, e nesse caso, a cadeia integrada de suprimento e logística é um papel fundamental, porque naquela parte do custo não é somente o custo de produção, mas o custo de produto integrado. O Manuel, no começo, ele fez várias implicações. Isso tem a ver com as implicações, o Manuel fez os comentários, né, sobre as implicações econômicas. As implicações econômicas é fundamental, vamos dizer assim, o frame, né, maior da indústria, mas tem esses detalhes das competitividades regionais. Espero que tenha sido de proveito o que nós compartilhamos aqui. Obrigado. Bom, Antúlio, por enquanto nós não temos perguntas aqui, acho que a tua apresentação foi bem esclarecedora. O que eu vejo, né, como eu trabalho na Braskem, eu vejo assim, o que você explicou, eu acho que foi bastante esclarecedor, porque assim, a gente, tendo trabalhado mais de 30 anos em petroquímica, acho que você também, a gente vê que esse ciclo de baixa ele tem sido mais profundo, né? Eu acho que é exatamente por isso que você explicou. A gente vê que o ciclo de baixa está nos pegando muito, né? A gente sente que, diferente dos outros ciclos, que a gente tem tido margens baixas, a gente sempre viu o quê? As margens caindo por o tema de as matérias-primas estarem sendo caras, mas a gente vê a China comprando muito e a gente tendo demanda. Hoje, o que a gente sente? Tanto nas nossas operações do Brasil, as nossas operações do México, que estão sofrendo muito também com importação dos Estados Unidos, as nossas operações na Europa sofrendo muito. O que a gente sente? Exatamente o que você falou. Quer dizer, a China exportando, né? A gente sente não só a China não comprando, como a China também exportando. Então, assim, eu acho que também o que o professor Raul explicou, dito pelo Manuel, os governos vão ter que fazer alguma coisa de protecionismo. A gente já vê, infelizmente, a gente vê no Brasil, a Gerdau conseguiu, né, um aumento de tarifa. Eu vejo isso nos Estados Unidos e outros países, porque esse ciclo de baixa tem sido duríssimo, né? Exatamente pelo que a sua palestra mostrou. Então, assim, eu acho que o Antúlio vai estar disponível aí para explicar nos coffee breaks, a sua palestra foi muito boa, porque esse ciclo de baixa, eu estou há mais de 35 anos na petroquímica, ele tem sido duríssimo por esses fatores. Eu acho que ele tem sido diferente dos outros, você não acha? É verdade. Olha, se você falou, como se vai colocar, né, nesse novo cenário? É um cenário que se apresenta. Né? Como é a estratégia, como vai ser as ações dessa empresa. A gente viu também anterior, uma das soluções é a inteligência artificial. Quer dizer, essa questão, nós vamos fazer mais um cracker ou nós vamos trabalhar de uma forma mais efetiva, eficaz, com ganho de produtividade? Essas são as decisões que a gente vai ter que tomar. Inclusive, uma preocupação na inteligência artificial, a gente usa isso, né, amplamente, um fator que é real, eu não sabia, chama alucinação. Vamos dizer assim, esses instrumentos de inteligência artificial, se eles não acham uma solução, eles inventam alguma coisa. Então, é importante que as empresas estão usando esses recursos onde é contido a fonte de informação, para que isso nos leve à direção correta, né? Inclusive, a ICIS tem uma iniciativa grande, chama Ask ICIS, que é extremamente interessante, e justamente isso, ela vai buscar uma fonte de informação segura para trazer essas informações. Então, a sua colocação é, ciclo difícil, como é que a gente vai sair dele? Né? Então, essas são as decisões. Uma decisão difícil é essa, de fechamento.
Silvia, a China teve há 40 anos, eles construíam capacidade e vendiam tudo. Há 40 anos eles fazem isso. Agora, mudou. Desde 2019 mudou. O que eles vão fazer agora? Não é? E a gente tem que se preparar para esse novo Tem que se tempo. preparar para isso. Antúlio, muito boa apresentação. Obrigada, hein? Obrigada. Obrigado a você, Silvia. Muito obrigado. Ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors. Para mim, quand y en para a você. plus.